Olá pessoal, eu sou Camila Carvalho, sou médica endocrinologista e nesse vídeo eu vim trazer para vocês orientações de como realizar a aplicação correta dos análogos de GLP-1. No caso, a semaglutida, o Ozempic e também a liraglutida, o Victoza e o Saxenda, tá? Tanto Victoza, Saxenda e Ozempic, eles têm sistemas de aplicações semelhantes, certo? Então, são canetas que já vem prontas, né? A medicação já vem com preparo feito só realmente para aplicação. Então, eu vou acabar demonstrando com uma dessas canetas que vai acabar servindo para todas essas medicações que eu mencionei. A caneta, ela vem dessa forma. Quando você adquire, ela vem com a medicação aqui. É importante sempre avaliar, antes de você aplicar, como que está o aspecto desse líquido, né? Ele deve estar assim, transparente. E na pontinha dela é onde a gente vai aplicar, vai acoplar a nossa agulha, tá? A agulha em geral indicada de utilizar é a agulha de 4 milímetros, tá? Isso pode variar individualmente, mas também sempre vai ser orientado qual agulha que você deve utilizar. E essa agulha, ela vem fechadinha assim, e você vai desencapar essa agulha para poder encaixar no seu dispositivo. Retirando então essa parte da embalagem da agulha, você vai finalmente encaixar a agulha na ponta da sua caneta e vai girar até que fique firme, né? Bem ajustadinha, tá? Fez isso, você vai retirar então essa tampa plástica e depois vai ter mais uma tampinha, tá bom? Que é quando vai finalmente revelar a agulha, tá? Você vê aqui a agulha bem pequenininha, certo? Então é assim que a gente tá preparado o dispositivo. Sobre a dose, isso que vai variar entre aquelas medicações, né? Então, a gente tem o Victoza, que vai ter uma dose de 0,6 mg a 1,8 mg de uso diário. A gente tem o Saxenda, que vai ser de 0,6 mg até 3 mg de uso também diário. E o Ozempic, que vai variar de 0,25 ou 0,5 mg ou 1 mg, no caso esse sim de uso semanal. E isso vai ser de acordo com sua prescrição e orientação médica. Quando você for selecionar, então, a sua dose, ela vai aparecer nesse visor aqui, dependendo da medicação e da sua prescrição médica. A primeira vez que você for utilizar, vocês estão vendo que tem essa primeira marquinha aqui, logo após o 0, que ela não chega a aparecer nenhum número, né? Então, ela não está representando nenhuma dose, mas na primeira vez que for utilizar a caneta, você precisa selecionar essa marquinha para poder realizar o teste de fluxo, certo? Para poder garantir que a caneta está funcionando adequadamente, está saindo a medicação. Então, vai selecionar então esse risquinho e vai apertar então o dispositivo, tá? Do outro lado, onde você aperta a dose, e ele vai sair essa gotinha aqui, tá? Então, saindo, aparecendo a gotinha, quer dizer que está acontecendo fluxo, então você pode utilizar normalmente selecionando a sua dose. Aqui no caso, eu vou demonstrar com essa caneta que é do Saxenda. Então, vamos selecionar uma dose, por exemplo, de 1,2 mg. Você vai girando até aparecer, tá? Essa dose, então, de 1,2 mg. E aí, eu estou selecionando a dose que eu vou utilizar. Você vai realizar uma limpeza do local de aplicação com álcool 70%. Limpar bem a sua mão antes de manusear também com água e sabão, tá? E aí, você vai fazer sua aplicação. Quais os locais preferenciais de aplicação? Parte anterior do abdômen, respeitando um limite de 2 dedos ao redor do umbigo, tá? Essa região não deve ser aplicada a medicação. Delimitando isso, acima dessa marcação de 2 dedos, toda essa região do abdômen anterior você pode utilizar para aplicação. A face posterior aqui do braço você também pode utilizar para aplicação. Face anterior e lateral da coxa, onde a gente tem também um tecido ali subcutâneo, você pode realizar a aplicação. E também logo acima dos glúteos, tá? Que também tem ali uma gordurinha que dá para você também realizar, certo? Selecionei a minha dose, então eu vou aplicar em 90 graus contra a pele. Fazendo isso, eu vou então finalmente apertar essa parte aqui da caneta para poder liberar a minha dose, certo? Vai escutar esse barulhinho até parar. Quando você realizar isso, antes de retirar a sua agulha, precisa ser contado de 7 até 10 segundos mais ou menos, tá bom? Para poder garantir que toda a dose ficou lá no tecido subcutâneo e não refluir e nem também acabar saindo dose antes de ter ela completamente administrada, certo?
Retirou então, contando esse tempo, pode até ficar uma gotinha, tá bom? Na ponta da agulha, o que não tem problema nenhum. O problema realmente é retirar rápido, logo após você realizar essa injeção, certo? Depois que fizer isso, você vai descartar essa agulha em local apropriado, tá? De preferência naquelas caixas de descarte de material pérfuro cortante, tá bom? Que são, por exemplo, aquela caixa de Scarpax. Essa caixa você deve utilizar por quê? Muito risco de contaminação, então, ambiental, risco de acidentes para outras pessoas, então deve ser realizado o descarte no local apropriado. Essa caixa, depois que atingir o seu limite, você pode, por exemplo, direcionar um serviço de saúde, como uma rede básica de saúde, tá? Uma UBS, certo? Sobre o uso das agulhas ainda, é recomendado que cada aplicação seja feita uma troca de agulha. Isso reduz o risco, por exemplo, de contaminação, de irritação da pele, de entupimento da agulha, tá? E também de causar uma maior dor, porque a agulha ela vai perdendo corte conforme ela vai sendo reutilizada, certo? Então, a indicação é que seja feita o uso de uma agulha por aplicação. Algumas pessoas até reutilizam, tá? Por uso próprio, né? A mesma pessoa reutilizar 2 a 3 vezes, mas em geral isso não é recomendado pelo que foi citado anteriormente. Sobre o armazenamento, a caneta que você não estiver utilizando, você vai manter ela em refrigeração, que vai variar de 2 a 8 graus. Então, não pode ser locais ali na geladeira, por exemplo, que sejam próximos a locais de congelamento ou em congelador, tá? Isso acaba inutilizando ali a medicação quando ela é congelada, certo? E a caneta que você estiver utilizando, você pode manter em temperatura ambiente em no máximo 30 graus. Então, não pode ser local que tenha exposição solar, por exemplo, ou que seja quente o suficiente para ultrapassar essa temperatura. Mas no ambiente ali arejado, você pode manter a sua caneta e essa que você estiver utilizando, você não precisa manter ela na geladeira. Uma outra dúvida frequente é com esquecimento de tomada. Então, pulei, esqueci de tomar a minha medicação. O que eu faço? Então, no caso da liraglutida, do Victoza e do Saxenda, caso você se lembre, então, de tomar então, a medicação, passou daquele horário, mas aí você se lembrou, em até 12 horas do horário que era para você ter tomado, você pode realizar a medicação normalmente, tá? Mas se passou dessas 12 horas já, é mais recomendado que você aguarde o dia seguinte para poder aplicar naquele horário, então, que você já estava aplicando. E sem fazer compensação de dose, sem aumentar a dose, porque você esqueceu, por exemplo, a dose anterior, certo? Agora, se você estiver utilizando a semaglutida e esquecer de tomar a medicação, você pode utilizar a medicação, tá? Pode realizar a aplicação em até 5 dias do dia que você deveria ter realizado, então, a medicação. Passando esse prazo, você esquece, pula essa dose, então, e aí vai aplicar normalmente no dia que era para você ter aplicado da outra vez. E da mesma forma, você não vai fazer compensação, não vai aumentar a dose por conta do esquecimento, certo? E no caso do Ozempic, caso você precise ou queira mudar o dia da aplicação, isso também pode ser feito, tá? Você pode mudar o dia da aplicação, contanto que seja pelo menos 3 dias, então, de espera da última vez que você realizou a medicação, tá? Menos do que esse intervalo de 3 dias da última aplicação, não é recomendado, então, que você faça uma nova aplicação. Aguardando esse período, você pode escolher outro dia e começar, a partir disso, aplicar sempre no mesmo dia da semana, o novo dia que você escolheu. Então é isso, essas são as principais orientações que eu queria trazer para vocês. Só relembrando que essas são medicações que precisam de acompanhamento médico, tá? Então não deve ser realizado automedicação, não deve ser realizado autoprescrição, certo? Procure um profissional para te acompanhar, porque tem indicação de uso, tem efeitos colaterais, tem maneiras de usar, tem doses corretas, né? Tem maneira de progredir com dose, então tudo isso deve ser avaliado e conduzido por um médico, tá bom?